Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Romanos capítulo 5 e versículo 15. A Trindade. Na Bíblia existem vários personagens e eles são reais e verdadeiros. Não é como uma ficção, e sim a pura realidade. Mas estarei falando apenas de 3, que não se cansam, não se fadigam e trabalham 24 horas por dia ao meu e ao seu favor. Desde o princípio, quando Ele nos criou até o presente momento, Ele ainda continua trabalhando. E o seu trabalhar é transformador, libertador, aonde, através do Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pois o pecado traz divisão entre Deus e o homem, que é sua imagem e semelhança. São eles os personagens. Um deles é o nosso Criador e nosso Pai, que é Deus. O outro é Jesus Cristo, Filho de Deus, e o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Esses 3 formam apenas um. Após a ascensão de Jesus Cristo, seus discípulos ficaram aguardando a promessa que seria enviado outro Consolador. Jesus disse que rogaria ao Pai e que assim que lhe enviasse outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus da verdade. E no dia de Pentecoste essa promessa se cumpriu, como diz nas Escrituras, que veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e se ouvia falar línguas estranhas, e todos ficaram cheios do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que nos consola, que nos conforta em momentos de luta, de adversidade em que estamos atravessando. É Ele que nos dá apoio em meio ao deserto e diante do Mar Vermelho. Ele nunca nos deixa só. Ele sempre está conosco ao nosso lado para nos guardar e nos guiar aonde devemos andar. O Espírito Santo nos orienta e fala conosco o tempo todo, nos direcionando para que assim não venhamos sair da presença do Pai. Ele deseja unicamente que sejamos obedientes e dedicados à sua palavra, para que assim sejamos bem-aventurados. Deus não nos quer pela metade, mas por completo, pois enviou seu Filho amado Jesus Cristo para nos resgatar do pecado e da morte eterna. Deus nos deu a vida 2 vezes, e uma delas foi quando Ele nos criou e soprou sobre nós o fôlego de vida. E a outra foi quando Ele permitiu que o seu próprio Filho Jesus Cristo viesse morrer na cruz do Calvário por nós. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. E por esse pecado a morte entrou na terra, mas também foi enviado Jesus Cristo, o que é luz do mundo. Todavia não é assim dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E novamente a vida voltou a brilhar para todos. Aqueles que aceitaram um compromisso com a verdade, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quando chegamos a essa decisão, damos lugar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para fazer morada em nosso coração. E todos aqueles que fazem assim, saindo das trevas e vêm para a maravilhosa luz, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé, e nos concederá a vida eterna.
Agora, através de Jesus Cristo, de seu sacrifício, somos chamados de filhos de Deus, geração eleita, sacerdócio real, de maneira que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, pois passamos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que consola, que também convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O diabo, ele é o nosso adversário número 1. Ele vive armando ciladas contra as nossas vidas. Porém, existe um personagem que trabalha 24 horas por dia, todos os dias, nos dando livramento. A Bíblia nos fala que Satanás conseguiu convencer a terça parte dos anjos a ficarem do seu lado por conta da inveja que ele tinha de Deus. Porém, como Deus é conhecedor de todas as coisas, o expulsou, lançando-o na terra. Lúcifer era um querubim ungido que andava nas brasas afogueadas, era o regente do coral de Deus, porém o seu coração se corrompeu. E ele começou a desejar a glória de Deus para si mesmo e foi expulso com a terça parte dos anjos. E hoje está acorrentado, aguardando o juízo final. Porém, seus adeptos se encontram nas regiões celestiais, trabalhando contra a vida dos seres humanos. Satanás não é ficção, e sim a realidade. Ele foi capaz de se rebelar contra o seu próprio Criador. Agora, você já parou para pensar se Deus não tivesse enviado o seu próprio Filho amado para morrer por todos nós na cruz do Calvário? Com certeza nós já teríamos sido consumidos e devorados vivos. A palavra de Deus nos revela que o próprio Deus nos advertiu dizendo: ai de vós que habita entre a face da terra, que o diabo, vosso adversário, vem sobre vós com grande fúria. Ele foi derrubado dos céus pelos anjos do Senhor. O nosso Deus agora, ele não quer ficar no inferno. Ele só com os anjos malignos. Satanás quer causar destruição total sobre a humanidade. Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Tudo que Satanás mais queria. Porém, Satanás não nos vê como somos, e sim como o próprio Criador. Por isso, ele se revolta contra a humanidade dessa maneira. Ainda que nós não fizemos nada para que ele viesse se enfurecer contra as nossas vidas. Satanás só não fez isso porque após a morte de Jesus Cristo, ele tomou as chaves do inferno e da morte. Satanás, ele quer que você tenha para ele que você tem de mais precioso, que é a sua alma. Ele não te proíbe de nada. Ele somente quer a sua alma. Fazer de você a única coisa que ele deseja. Lançar você juntamente com ele no inferno para ser condenado juntamente com ele e seus adeptos. A Bíblia Sagrada é bem clara quando nos diz que o homem está predestinado a uma vez nascer e a outra vez morrer, e segue-se o juízo final. Agora, quando você não está seguindo a Deus diretamente ou indiretamente, o adversário das nossas almas, que é o diabo, que veio apenas para poder causar destruição e comunhão com Deus e o homem. Agora eu vou falar de outro personagem da Bíblia, e esse personagem é muito bom, mas ele também é bastante exigente, porque ele é muito bom. Ele também é justiça e se importa com você. Porém, nessa vida, só temos duas escolhas: ou amamos a Deus de todo o nosso coração e fazemos a vontade do Senhor, ou fazemos a vontade do nosso adversário, das nossas almas. Jesus Cristo tem poder a qual você não consegue nem mesmo imaginar para a sua vida. Ele pode te dar todas essas coisas e além, mais do que você precisa. Ele pode te dar e fazer o impossível. Creia somente.
Essa foi mais uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo de Deus e escrita pelo irmão Manolo, na voz de Rosa Trevisan. Que Deus abençoe a todos os meus amados e queridos irmãos. Shalom! Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e deixe seu like. Um grande abraço e até a próxima!